Quem aqui quer estar sensível à voz do Espírito Santo? Ele não está apenas aqui, Ele está aqui dentro de nós. E quando o Espírito está nas nossas vidas, Ele vai nos guiando, Ele vai nos direcionando, Ele vai conduzindo a sua igreja de uma maneira toda especial, meus irmãos. Então eu quero ir para o texto também, foi a introdução. Capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 28. Hoje não é igual um culto de domingo, né, que a gente prega quase 1 hora. É um culto mais rápido. Então fique comigo aí, não durma em nome de Jesus. Cansaço. Atos capítulo 15, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. E aí o capítulo 16, o versículo 5 diz assim: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Então meu tema hoje é o Espírito que dá direção à igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo não é um step. O Espírito Santo não é apenas um mecanismo. Quando a gente quer algo, acionamos ele. Não. O Espírito Santo não é mais ou menos mais uma ferramenta para a igreja avançar. O Espírito Santo, ele é a essência que conduz a vida da igreja. Quando nós lemos o capítulo 1 de Atos até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber claramente, explicitamente, que a igreja está concentrada em Jerusalém. E a igreja está crescendo em Jerusalém. Deus está movendo em Jerusalém. O Espírito Santo é derramado no capítulo 2 de Atos. E a igreja começa a crescer, a avançar, a progredir, a expandir de uma forma extraordinária, meus irmãos. Mas a partir do capítulo 8, a igreja chega em Samaria e Judeia. A igreja começa a avançar e o Espírito Santo diz para Filipe: saia daqui e vá para uma região deserta, e lá você vai encontrar alguém, Filipe. E ali o Espírito começa a conduzir a igreja. No 9º capítulo, o Espírito Santo, ele alcança o perseguidor da igreja, Paulo. E aquele homem é alcançado pelo poder de Jesus Cristo. E de perseguidor ele passa agora a ser perseguido. E é interessante porque quando Deus diz a Ananias: vai à rua direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, ele está lá, eu tenho algo com aquele homem. Ele diz: Senhor, esse homem é matador de crente. Esse homem veio para cá com carta, Senhor, para matar os crentes. Jesus falou assim: ei, Ananias, eu não vejo como você vê. Você vê um assassino, eu vejo um missionário. Você vê um homem violento, eu vejo um homem que vai escrever a primeira carta aos Coríntios capítulo 13. O amor é bondoso, o amor é paciente, o amor não se alegra com a injustiça, o amor tudo suporta, tudo espera. Meus irmãos, o Espírito alcança o coração de Paulo. Capítulo 10, o evangelho chega na casa de Cornélio. Um gentio, um romano é alcançado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Capítulo 11 de Atos, o Espírito sopra em Antioquia da Síria. E ali Deus começa a operar naquela região de uma maneira sobrenatural. A partir do capítulo 12 até o capítulo 15, a igreja começa a avançar. As primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo junto com Barnabé. A igreja começa a soprar de uma maneira extraordinária, meus irmãos. Muita gente afluindo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, Deus começando a operar de forma poderosa.
Mas nenhum avivamento é sempre glória. Meus irmãos, sempre quando há um crescimento na igreja, Satanás também trabalha para atrapalhar esse crescimento. Sempre quando há um movimento do Espírito, estude sobre os grandes avivamentos. Nunca foi só momento de glória. E é no momento de expansão, de mover do Espírito, que também há batalhas na vida da igreja. Mas o Espírito Santo, ele continua guiando a sua igreja, adornando a sua igreja para se encontrar com o noivo, que é Cristo Jesus. E ele começa a soprar, e de repente os homens entram do judaísmo para o cristianismo e diz: olha, na verdade Cristo não é suficiente, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam cumprir alguns rituais da lei de Moisés, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam praticar alguns ritos religiosos de alimentação, porque senão vocês não serão salvos. E aí houve um grande conflito, e Pedro toma a palavra e diz: ei, o mesmo Espírito que desceu lá em Atos capítulo 2, desceu também em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, e esse mesmo Espírito está soprando sobre os gentios. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele sopra onde quer, ele entra onde quer. Então possa ficar aí você esperto, porque o Espírito Santo pode pedir para você ainda esse ano, para você entrar em lugares que você nunca pensou em entrar, falar com pessoas que você nunca pensou em falar. Eu sinto isso, pastores, da parte do Espírito de Deus. Se prepare, o Senhor, o Espírito Santo, conduzirá você a entrar em lugares que você não entraria. Eu estou, como eu disse a você, eu estou em Recife, um calor, um monte de bebidas, uma farra terrível, e eu lá no meio, meus irmãos, e foi lá que o Espírito começou a soprar no coração daqueles homens, com um copo de cachaça na mão. Então se prepare, fique apenas sensível à voz do Espírito. Ele disse: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas você não sabe para onde ele vai, nem para onde ele sopra, ele vai soprando, porque o Espírito entra onde nós não queremos entrar muitas vezes. Ele fala com pessoas que você diria: eu não falarei com essa pessoa. E é nesse momento que Pedro diz: olha, não podemos impedir que os gentios vivam aquilo que Deus quer que eles vivam. Meus irmãos, eu conheço, vocês conhecem muito bem os pastores de vocês, são homens e mulheres de Deus demais. Eu não tenho dúvida disso de vocês, pastores, de verdade. Meus irmãos, mas muitas vezes na igreja Deus está soprando, Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está conduzindo, e de repente pessoas começam a colocar empecilhos, barreiras, para tentar impedir o agir do Espírito. Mas o Espírito Santo sempre levanta pessoas corajosas e diz: não é por esse caminho, é por esse caminho, porque é Ele quem guia a igreja do Senhor. Aqui poderíamos, você que estuda, você sabe muito bem disso, ou já ouviu essa expressão, não deveria ser Atos dos Apóstolos, não é isso? Mas Atos do Espírito, porque o Espírito em todo momento está guiando e direcionando a igreja. A Bíblia diz no capítulo 7 da carta do Evangelho de João, Jesus está numa festa e ele chega no meio e diz: ei, pois não, Senhor, quem tem sede? Aí, meu, acho que eu estou com mais sotaque, está mais pesado, né? É que eu vim de lá, eu sou estrangeiro. Ei, venha cá. Quem tem sede, venha a mim e beba. E diz o
texto, ele falava isso sobre a pessoa do Espírito. Ele diz: ei, quem beber do Espírito, fluirão rios de águas vivas dentro dele. Alguém que está cheio do Espírito, quando ele chega perto de alguém, alguém sente algo diferente nele. Ele emana algo diferente. Alguém diz: o que é que você tem? Você fala diferente. O seu semblante é diferente. Quando você chega, tem paz. Quando você fala, parece que o negócio flui. Eu sinto paz em você. O que você tem? Eu tenho o Espírito de Deus. Aquele que é encharcado do Espírito, meu irmão. Eu até brinco, é o crente Fusca, né? Conhece o crente Fusca? Alguém conhece? Onde para fica uma poça de óleo. Tem crente, meu irmão, que ele é cheio do óleo de Deus. Ele é encharcado do Espírito Santo do Senhor, meus irmãos. Você sente Jesus nele. Ele exala Jesus. Ele é cheio do poder de Deus. E Jesus disse: ei, olha que interessante, assim: olha, eu vou, mas eu volto. Mas como assim tu vai e volta? Como assim é? Eu vou, mas enviarei outro Consolador no meu lugar. Meus irmãos, quando Jesus vai para o céu, não é um abandono, não, meus irmãos. Ele vai, mas envia outro da mesma essência. E outro ali, meus irmãos, no grego é alos. Não é hétero, que é algo diferente. Por exemplo, você tem uma banana e uma maçã. Ambos são frutas, sim ou não? Mas são diferentes. Mas ali não é hétero, outro diferente. Ali é alos, da mesma essência. Eu vou, mas eu volto. Eu vou estar com vocês. Então, quando você abre essa igreja, você não está abrindo na sua força, você está abrindo na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. E quando ele está se movendo na igreja, a cura, a batismo, a renovo, a dons espirituais, a graça de Deus fluindo, irmãos. E esse Espírito fluía de uma maneira sobre-humana, sobrenatural no seio da igreja. A igreja caminhava de uma forma extraordinária, meus irmãos. E Ele está soprando aqui, e Ele quer soprar através de você e de mim também. Eu disse: Deus, eu quero ser mais crente. Eu ainda estou falho demais, Senhor. Não é demagogia não, irmãos. Eu estou precisando, pastor, ser mais crente. De verdade, irmãos. Eu disse: Senhor, me ajuda. Eu quero poder andar e pingar óleo. Alguém sentado no assim escorregar, meus irmãos. Falei: Senhor, eu quero ser crente pastel de feira, conhece? Pouca carne e muito óleo, ensopar de óleo. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser mais cheio de Deus. Eu não quero ficar no raso, eu não quero ficar na superfície. Eu quero mergulhar nas águas mais profundas de Deus. Eu quero viver experiências das quais nunca vivi na minha vida espiritual. Eu disse: Deus, eu não quero me conformar com a minha vida espiritual. Eu quero mais do Senhor. Ele disse: você quer mais? Eu disse: quero, Senhor. Então desça mais. Mergulhe mais na oração. Mergulhe mais no jejum. Não tem outro caminho, Osiel. Se a minha igreja quiser ser guiada por mim, se a minha igreja quiser avançar, tem que estar cheio de mim. Perceba que em todo momento era o Espírito que guiava a igreja. Ele dizia: entra aqui, sai daqui, vai para lá, vem para cá. E em todo momento o Espírito Santo guiava a igreja do Senhor. Ele estava sempre guiando a sua amada e preciosa igreja. De repente, meus irmãos, ele disse: ei, faz o seguinte, não vamos colocar dogmas, não vamos colocar empecilhos para que a igreja avance, mas existem coisas essenciais que não podem ser mexidas. Tem coisas na vida da igreja que o Espírito
Espírito diz: não dá para negociar isso. Meus irmãos, nós podemos mexer em algumas coisas da igreja, mas tem coisas que você não pode mexer na igreja. É você mexer na igreja, é a mesma coisa de mexer no Senhor Jesus. E aí você precisa tomar cuidado sobre isso. Aí eles disseram: ei, faz o seguinte, vamos estabelecer que eles se abstenham das comidas sacrificadas a ídolos. Era comum naquela época. Aquela região, meus irmãos, era uma idolatria terrível. E aí o povo estava no cristianismo, mas vivendo uma vida pagã. Ei, deixa eu dizer algo. Eu leio muito sobre aconselhamento bíblico. E muitas vezes nós não idolatramos uma imagem, mas nós nos idolatramos. Nós idolatramos um cargo na igreja. Nós idolatramos os filhos. Nós idolatramos a nossa carreira. Nós idolatramos porque tudo aquilo, repito, ouça-me bem, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. Posso repetir? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus e rege a sua vida, dirige sua vida, você é dirigido, impulsionado, gerado por isso, é um ídolo na sua vida. E Deus diz: você precisa deixar os ídolos. Agora aqui para nós, bem baixinho, o Espírito pergunta para mim, para você: você tem algum ídolo? Como ser guiado pelo Espírito quando ainda eu tenho ídolos no meu coração? Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, está seu coração. Eu até brinco, né? Eu gosto de brincar um pouco assim. Quem era o tesouro de Dona Florinda? Quer mexer nela, mexe no Kiko, meu irmão. Meus irmãos, tem gente, se você tocar no ídolo dele, você cria um problema com ele. E aí o Espírito diz: ei, isso é essencial e não dá para mexer. Não pode servir a dois senhores. Não dá para, Senhor, estou cheio do Espírito hoje aqui, e amanhã eu levanto ídolos dentro de mim, lá fora muitas vezes. Ele diz: ei, não dá, tem que mexer nesses ídolos. Só existe um Senhor. E aí, meus irmãos, Mateus 6,24 diz que você não pode servir a dois. E aí eu fui buscar a raiz da palavra no grego. Senhor, servir a dois senhores ali é lealdade. Eu não consigo ser leal a dois líderes. Aí diz o texto: não existe momento parcial. Diz o próprio texto: você vai amar um e aborrecer a outro. Mas nós queremos negociar. Senhor, eu te sirvo hoje daqui na quinta, mas Senhor, eu estou mais tranquilo. Ele diz: não, só pode servir a um Senhor. Um Senhor pode ter mais de um servo, mas o servo só pode ter um Senhor. O servo não pode ter dois senhores. Então disse: ei, vocês têm que se abster disso. E aí diz: olha, eles comiam carne sufocada, e era um costume que o povo judeu abominava isso. Sexo ilícito. Aqui pega demais, meus irmãos. Meus irmãos, eu sei que vocês são muito bem doutrinados, mas pensa uma coisa, meus irmãos, que eu presenciei, pastor, muito agora em Recife, no meio dos crentes, lá em Pernambuco. Parece normal viver uma vida ilícita. Estão lá na igreja se movendo, mas estão vivendo uma vida dupla.
Meus irmãos, não dá para andar dessa maneira. E o Senhor nos conduz nesta noite, igreja. Eu preciso que você, eu preciso, Osiel, viver uma vida de santidade ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida de santidade a Deus. Há 2 semanas eu fui muito confrontado por um texto que está perseguindo a minha mente até hoje. Gálatas capítulo 5, meus irmãos. A partir do versículo 16. Paulo faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E Paulo diz: olha, aquele que anda no poder do Espírito, ele nunca vai se inclinar para as paixões da sua carne. O Espírito Santo de Deus, aquele que guia a igreja, diz: ei, você só vencerá essas tentações, você só terá uma vida santa se eu estiver operando profundamente em você. Não dá para nós vencermos sozinhos, irmãos. As tentações são muito fortes, meus irmãos. Nós temos uma natureza caída. Meus irmãos, muitas vezes nós dizemos: Senhor, não vou cair aqui, e você cai ali onde você falou que não queria cair. Mas como o Espírito guia a igreja, diz: ei, pare com isso, porque eu tenho algo maior na sua vida. Eu tenho algo maior preparado para você, igreja. E o Espírito Santo, Ele quer nos lapidar para que possamos, meus irmãos, ser mais parecido com Cristo. E Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, meus irmãos: até que Cristo seja formado em vós. Deixa eu ver se você se parece com Cristo. Olha para alguém, veja se ele se parece com Cristo. Até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. E o Espírito Santo, Ele é especialista para formar Cristo em nós. Que nesta noite eu e você possamos pedir: Espírito Santo, molda-me segundo a imagem do Teu Filho Jesus. Ei, que você possa se parecer mais com Cristo Jesus. E só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. E eu tenho clamado assim: olha, Osiel, lá nesse texto, Osiel diz que eles militam. É uma guerra, meus irmãos. Ei, você e eu estamos em guerra. Meus irmãos, é uma guerra terrível. E aqui, quando a gente olha para essa guerra, a gente só acha que é desejos impuros, mas muitas vezes é fazer a nossa própria vontade, é a força do nosso braço. E diz o Espírito: ei, é na força do meu poder. Não é como você quer, não é do seu jeito, é do meu jeito, porque é Ele quem guia a igreja do Senhor. É Ele que nos selou para o dia da redenção, meus irmãos. Ele que é o penhor da nossa salvação. Louvado seja Deus por isso. E eu encerro com algumas aplicações. O Espírito dá direção espiritual em meio a divergências humanas. Há uma divergência humana naquele momento do concílio, e o concílio vinha para determinar doutrinas, bases fundamentais para a vida da igreja. E disseram: olha, não vamos mexer nessa base. E a base é: você não faz sua vontade, você tem que estar sujeito à vontade do Espírito. Meus irmãos, o Espírito manda dizer para você aqui nesta noite, para algumas pessoas específicas nesta noite, meus irmãos, não são para todos, mas eu ouço nitidamente a voz do Espírito dizendo para mim e para você: não é do seu jeito. E inclusive
Você ainda pensou e disse isso ontem? Senhor, mas eu penso que é dessa forma, Senhor. Ele diz para você hoje: não é como você quer, é como eu quero, porque a igreja não é sua, a igreja é minha. E é Ele quem guia a igreja, meus irmãos. Ananias disse: Senhor, eu não vou lá. Saulo é terrível, mas não é como você quer, eu que guio a igreja. Pedro, mata e come. Senhor, eu não posso entrar na casa de um gentio, não é como você quer. Eu, Pedro, quero alcançar Cornélio. Não é como você quer, Pedro, é como eu quero. Eu sou o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é o fundamento da igreja. Nenhum político defende a igreja. A igreja tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que é o Senhor da igreja, irmãos. A igreja durante 4 séculos sofreu terríveis perseguições por Roma. E a igreja, mesmo em tamanha perseguição, a igreja avançava vitoriosa. Mas quando o governo entrou na igreja, a igreja se perdeu. Deus teve que trazer uma reforma para a igreja no século XVI. Quando a igreja é guiada pelo Espírito de Deus, nós temos que nos sujeitar à direção do Espírito. E ainda que você em algum momento discorde com seus pastores em alguma coisa, se eles estiverem na direção do Espírito, meu irmão, não vá contra. Eu vou citar aqui uma questão de um nordestino, tá bom? É tocar numa caixa de maribondo. O Espírito que guia a igreja, Ele que vai direcionando a igreja. É Ele quem guia o ministério de louvor, é Ele quem guia o berequides, é Ele quem guia a mídia, é Ele quem guia a recepção, é Ele quem guia a intercessão, é Ele quem guia. Deixe o Espírito Santo guiar você, igreja. E quando Ele guia, as coisas começam a fluir. Como diz o texto aqui no número 16, no verso 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentava em número. Não somos nós que damos o crescimento para a igreja. Quem dá o crescimento é Jesus Cristo, porque a igreja é dele. Eu encerro, meus irmãos. A liderança cheia do Espírito age com equilíbrio e humildade. Quando a igreja ouve o Espírito, o resultado é edificação e crescimento da igreja. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que nós possamos ser guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. Pastor, posso orar? Se coloque de pé, por gentileza.